Olá pessoal, tudo jóia? Bom, eu tô aqui agora no meu canal, né? Um pouco diferente do canal da Lunaba, que eu queria apresentar aqui resumidamente o que tem sido discutido no campo da ciência no mundo aí sobre o coronavírus. Eu vou apresentar duas questões básicas. Quais são os cenários daí para frente, né, que a gente pode enfrentar e esse tal do remédio para coronavírus, se isso é fato, se não é e tal. E eu vou citar as fontes que eu estou utilizando aqui, né? Eu estou muito atento, estou lendo tudo que está saindo, então eu vou citar, não só falar, mas colocar aqui embaixo, vocês podem ver as fontes originais também, tá bom? Então vamos lá. Inglaterra e Estados Unidos, eles estavam muito frouxos em relação ao vírus. Inglaterra, inclusive, queria deixar, tipo assim, deixa, só isola os grupos de risco. Aí os mais novos pegam o corona, todo mundo pega, e aí a gente hospitaliza quem tiver de hospitalizar, a gente espera a galera melhorar, né? E aí, quando eles melhorarem, aí a gente vai, o vírus morre, né? O vírus para de circular, e aí a gente libera aí os grupos de risco. E aí, eles foram fazer um cálculo para ver o que ia acontecer se fizesse isso. E aí eu vou colocar aqui o estudo do Imperial College, que orientou as decisões e falou, não dá para fazer isso, vamos fazer outra coisa totalmente diferente, porque isso é impossível. Se isso acontecesse, mesmo fora dos grupos de risco, tá bom? Eles iam precisar de cerca de 50 vezes o número de leitos disponíveis que a Inglaterra tem, tá? Inglaterra, não tô falando de Brasil não, tá? Inglaterra. Então, seria uma quantidade de mortes impressionante. Ia ser cerca de meio milhão de mortos. Porque os mais novos, eles morrem menos. Mas eles também são internados, uma proporção um pouco menor, mas eles também são internados com sintomas. E aí eles ficam mais tempo internados, mas eles conseguem sair em grande parte das vezes, né? Se eles não estão no grupo de risco. Mas eles continuam precisando de UTI. Então eles abortaram essa ideia e foram fazer outras políticas, né? Estão fazendo políticas de isolamento. Os Estados Unidos está muito mais frouxo, porque os Estados Unidos deu azar, né? De ter um presidente desse, assim como nós também, Brasil. Nesse momento, né? Uma pessoa completamente inepta, né? E com uma linha completamente anticientífica. Só que lá tem instituições muito fortes, né? Que acabam, de certa forma, pressionando. O Brasil não tem, então o Brasil tem enfrentado isso de uma maneira péssima. Eu vou falar um pouco sobre isso já. Bom, vamos pegar esse cenário, então, do Imperial College e aplicar ao Brasil diretamente, tá? Esse trabalho foi feito pelo Átila Yamarino, hoje é a maior fonte, uma das maiores do mundo, para acompanhar par e passo tudo que está acontecendo sobre o coronavírus hoje, né, no mundo inteiro. Ele é biólogo pela USP, doutor em virologia pela USP, fez o pós-doutorado um pela USP, um pelo Yale nos Estados Unidos, estudando sempre a propagação de vírus. Então, o cara que manja muito desse assunto, ou seja, conhece toda a bibliografia, conhece, enfim. E é um grande divulgador científico, desde há muito, eu acompanho há muito tempo ele. É um dos maiores divulgadores científicos do Brasil, então é uma pessoa muito acessível, se comunica muito bem, enfim. Bom, e é um cara que tem um conhecimento muito vasto de muitas áreas, isso é muito bom. Bom, dito tudo isso, então estou apresentando aqui o cenário. Um cenário que a gente não faça nada, não faz nada, deixa ocorrer. Cerca de 2.600.000 mortos até agosto. Eu estou aplicando, veja, isso é aplicando os dados da Inglaterra, dos Estados Unidos aqui. Por que não é boa essa aplicação direta? Por que ela é problemática? Primeiro, porque eles têm outra proporção de idosos, jovens, né? Então, nesse sentido, é um ponto para nós. Talvez pudesse ser um pouco menos por conta disso, porque a gente tem menos idosos do que a Inglaterra, por exemplo, certo? Então, primeiro problema da aplicação, mas tem uma segunda diferença da aplicação. Eles não têm aglomerações, lugares sem saneamento básico e superaglomerados, como, por exemplo, as nossas favelas, né? Então, aí é um ponto para nós. Desculpe, um ponto para eles, né? Um ponto contra nós, ou seja, isso aumentaria a probabilidade. Então, a gente tem uma coisa muito diferente para pior e uma coisa diferente para um pouco melhor. Então, no final das contas, vamos só aplicar esse número aqui fazendo essas ressalvas. Se a gente não fizesse nada, cerca de 2.600.000 mortos até agosto, aproximadamente.
Se a gente tiver um cenário de mitigação, ou seja, fecha a aula, fecha a faculdade, mas coisa simples assim, só diminuição, né? Que é o que foi feito até agora na maior parte do Brasil. Então nós estamos falando de alguma coisa que pode chegar a 1 milhão de mortos até agosto. 1 milhão de mortos. E vamos imaginar que a gente faça tudo do jeito que tem que fazer. Lockdown já devia ter feito, né? Lá atrás, no momento certo, a gente estaria falando de alguns milhares de mortos. E esse momento talvez já tenha passado, ainda é momento para fazer lockdown, mas esses milhares de mortos já são muito milhares do que se isso tivesse acontecido, por exemplo, alguns dias atrás. Cada dia que passa são milhares de mortos a mais. Nós estamos numa briga de governadores com o presidente. O presidente quer que não tome medidas, porque ele falou que é só uma gripezinha, que é mentira dos comunistas, o papo assim, ele fica falando aí, né? Que é só uma gripezinha, que você não dá nada e tal. E os governadores e os prefeitos que, em grande parte, na sua maioria, querem tomar medidas bem duras. Então, por exemplo, lá pro litoral norte foi fechada a rodovia, e aí o Bolsonaro editou uma MP, disse que não pode mais, e aí abriu, e aí volta a circular, tudo isso. Eu vou fazer uma... Não sei se eu... eu não sei se eu divido as coisas em mais vídeos, né? Eu faço um só, mas eu vou fazer um só aqui. Sobre essa coisa da autoridade. De quem fala, quem deixa de falar, em quem confiar, em quem não confiar. E aí, por exemplo, o Bolsonaro perguntaram para ele sobre o remédio, ele falou, não, porque os Estados Unidos fez, está fazendo, e tem os médicos que falou que ia fazer, do Einstein, então tem que fazer. Então, é bom. Esse negócio da autoridade, não existe autoridade em ciência. Não existe autoridade em ciência. Isso é muito importante, é muito difícil a gente chegar lá para a gente entender isso. Se o faxineiro disser que a Terra é redonda e se o doutor disser que a Terra é plana, é o faxineiro que está certo. Por quê? Porque o que importa é as evidências que estão disponíveis. Acontece que as pessoas não têm acesso às evidências, elas não sabem nem interpretar as evidências, não conhecem as evidências. Então elas têm que depender de ouvir de alguém e confiar ou não confiar. Isso é muito difícil. Porque às vezes você está ouvindo de uma pessoa que você tem a maior confiança e ele está falando tudo errado, está falando tudo o contrário das evidências. Então, esse é o grande problema de circulação de informação pseudocientífica. Esse é o grande problema da gente deixar a informação pseudocientífica circular e não botar o dedo na cara desses caras antes da pandemia. Antes. Não, toda informação é boa. Não, deixa ele falar. Não, toda opinião é válida. Não, cada um tem a sua posição. E aí nós chegamos nesse momento com confusão. As evidências disponíveis dizem que isso será uma grande catástrofe. Uma grande catástrofe. E ela será uma catástrofe enorme, se a gente fizer lockdown agora, ou muito pior se a gente não fizer. Uma catástrofe humana e econômica. E aí a gente tem esse cenário em que é muito difícil. Eu já falei aqui mais de uma vez, o guru do presidente chama Olavo de Carvalho, que fez uma live que foi derrubada pelo próprio YouTube, dizendo que não tem, que é tudo mentira, que é coisa dos chineses, dos russos, dos comunistas, que não tem nenhuma pandemia. Ele é um senhorzinho, semi-analfabeto, que fez a 3ª série, não conseguiu fazer a 4ª série. Do primário, estou dizendo. Ele entende uma receita numa revista, uma notícia simples. Ele não entende mais do que isso. E ele tem uma legião de seguidores, todo mundo dizendo que ele é o máximo. Gente, uma legião de seguidores para um senhor que não entende uma receita de bolo direito. Ele pega os textos para ler, texto de filosofia, texto não sei o quê, e ele não consegue entender nenhum deles, nem o mais simples. Aí ele faz aulas de filosofia. Aulas de filosofia. É inacreditável isso. É inacreditável. É inacreditável. E aí, de repente, ele começa a dar aula de física, começa a falar de física, começa a falar... Ele não consegue entender uma receita de bolo. Só se a receita for bem simples, porque esse bolo bem simples é só 2 ovos e um pouquinho de óleo. Do contrário,
Ele não consegue entender. E olha a influência que isso traz. É uma situação bizarra. Bizarra. É porque quando nós estamos falando de ciência política, filosofia, as pessoas não leem muito, não entendem direito. É uma coisa um pouco abstrata, que você não tem um falseamento claro, que você não vai lá, testa. Se eu disser assim, ó, isso aqui vai cair, aí eu meço, as pessoas veem e eu falo, tá vendo? Todo mundo viu, caiu, ok. Mas quando a gente fala de um fenômeno um pouco mais abstrato, um pouco mais global, que a gente precisa de uma acurácia, de instrumento, de dado, é mais difícil a gente demonstrar que a pessoa, tudo que ela fala está errado, que é o caso dele, né? Tudo. Ele nunca falou nada certo sobre nenhum assunto. É tudo errado, tudo, né? Fala que vacina faz mal, sabe? É tudo errado. Enfim. Bom, o cenário é esse. Esse cenário é baseado em ciência de verdade, não é em brincadeira, não é em papo furado, não é em conversinha, não é em ciência hard, ciência de mais alto grau de confiabilidade. É claro que esse cenário ele depende de como o Brasil se comportar, de como as autoridades se comportarem, de como o povo se comportar também. Né? Eu vou deixar o canal do Átila aqui, vai lá, ele vai explicar direitinho por que a China conseguiu parar. Por que lá foram só poucos milhares de mortos? Primeiro, né, ele explica muito bem explicado lá, mas eu vou dar duas finalizações. Primeiro, não foi na China inteira, foi só numa região da China, que é Wuhan. Então eles conseguiram evitar que acontecesse nos outros focos. O Brasil já tem vários focos, por exemplo, Estados Unidos também. Segundo, eles fizeram lockdown total, e lá, você quer comparar a disciplina do povo chinês com a disciplina do brasileiro, meu amigo? Você quer comparar? Então, lá, aliás, não é só uma questão cultural, lá é uma ditadura, lá os caras falam, tem que fazer, porque lá o bicho pega, entendeu? Lá é ditadura. Então, foi lockdown, foi total. É por isso que eles conseguiram parar. A Coreia do Sul tem outro cenário, um cenário que tem a ver com testagem geral da população, com uso de alta tecnologia, porque quando alguém testava positivo, todo mundo que esteve, eles faziam com GPS, todo mundo que esteve a 100 metros dessa pessoa também ia para lockdown. Né? Então é um outro cenário de contenção da crise, impossível para nós, tamanho do Brasil, os testes que tem no Brasil, a disciplina do povo brasileiro, tudo isso, tudo é diferente, então seria impossível. Então, não é brincadeira, nós estamos falando de ciência. Olhe para a Itália, e a Itália tem uma estrutura muito melhor que a nossa. Vou falar do segundo assunto, que é o remédio agora. Acho que eu vou colocar em outro... Eu falei que ia fazer no mesmo vídeo, vou colocar outro vídeo que acho que é mais fácil. Quem quiser ver uma coisa, vê uma coisa, quem quiser ver outra, tá bom? Tchau, até daqui a pouco outro vídeo.